A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu sou Fernando Fernandes e hoje a gente está dando início ao primeiro episódio do nosso estudo. A gente está fazendo um estudo sobre a razão da nossa fé. E hoje o nosso tema, o episódio 1, é a justificação mediante a fé em Cristo. É um estudo bem rápido, bem simplório, mas que eu tenho certeza que Deus vai edificar a tua vida através disso, para que a gente possa entender um pouco mais da obra de Cristo. Porque tem gente que acha que a obra de Cristo foi simplesmente morrer na cruz e acabou ali. Não, a obra de Cristo é bem mais complexa e cabe a gente estudar para poder entender. Então vamos lá. Gostaria de compartilhar um texto com você em Romanos, capítulo de número 3, versículo 21, que diz assim: Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Então, queridos, esse é o texto que vai nos servir por base, correto? E fazendo uma alusão histórica, nós vemos que Jesus Cristo veio para quê? Para cumprir a lei e os profetas. Mediante esse sacrifício, nós fomos salvos. O sacrifício salvífico da cruz do Calvário. E aqui, no versículo 22, é um versículo que nos chama bastante atenção, que ele diz o seguinte: a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, porquanto não há distinção de pessoas. Nós vivemos em uma geração onde há poucos médicos espirituais e bastante juízes. Isto é, entenda-me bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que se a pessoa pecou durante a sua caminhada cristã, pecou 2, pecou 3 vezes, na cabeça do cristão que está na igreja, ele acha que aquele tipo de pessoa não tem mais salvação. Só que nós vemos Paulo dizer para a igreja de Roma o seguinte: olha, porquanto Cristo veio para todos, sem distinção. Então, há um erro na nossa geração de só querer condenar, só querer apontar e não querer tratar o ferido, não querer alcançar o irmão que caiu. Então, veja bem, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é, querido, todo mundo pecou, eu pequei, você pecou, todo mundo pecou, mas foi mediante a justificação. Então, peraí, começando o estudo, a gente já fez uma introdução bem rápida e aqui a gente vai começar a entender o tópico. O que é a justificação? Eu montei um mapa mental. A justificação, para que você entenda, significa ser legalmente declarado justo diante de Deus. O que é algo legal? Algo legal é algo que, por exemplo, está positivado em uma lei ou em algum manuscrito e é como se visse como um mandamento, como uma norma. Então, ser justificado é aquilo que está escrito, ou seja, legalmente você é declarado justo diante de Deus. Mas como pode, Fernando? Eu tenho a natureza pecaminosa, o pecado habita em mim. Mas é isso que nós vamos ver. Nós vemos aqui Deus e a sua graça, primeiro tópico. Isto é, qual a fonte da nossa justificação? Deus e a sua graça. Diz, nós somos justificados pela graça de Deus e seu favor imerecido para conosco. Versículo 24 que a gente vai ler agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Então, qual é a nossa fonte de justificação? Deus e a sua graça. E é aqui que eu entro. Tem pessoas que buscam a justificação, tem pessoas que buscam algo fora da obra completa de Cristo. E ali eles se encontram o quê? Sendo religiosos e legalistas. Pessoas que tentam anexar a obra de Cristo a algo que ela não precisa. Quer seja por meio de amuletos, por meio de superstições. Então é isso que eu quero que você entenda. Cristo não precisa de mais nada. A obra dele na cruz do Calvário é suficiente para nos libertar das amarras e dos grilhões do pecado. Então você que está ouvindo esse estudo, entenda bem. Não há nada, querido, além de Jesus que pode sanar o teu problema. Não há nada e nem ninguém que possa te suprir que não seja Jesus.
esse evangelho falido que pregam em lives, que pregam em YouTube. Não, esquece de lado. O único que pode te salvar, te redimir dos teus pecados, chama-se Jesus, mediante o seu sacrifício salvífico. Então vamos lá. A gente já aprendeu aqui a fonte da nossa justificação. Então vamos lá, a base da nossa justificação, qual é? Cristo e a sua cruz. Diz o seguinte: nós somos justificados através da cruz de Cristo pela graça de Deus. Versículo 25 diz o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, entenda-me bem, a base da nossa justificação é Cristo e a sua cruz. Então, veja bem, todo artifício utilizado por pregadores, por pastores por aí, para querer segurar crente dentro de igreja, para querer te fazer uma marionete, está errado. Nós vemos que a base da nossa justificação é a cruz do Calvário. Então não há nada que alguém venha inventar ou venha criar que possa te salvar. Não. O que pode nos justificar perante Deus é a cruz de Cristo e o seu sacrifício. Então é o que eu sempre falo, queridos. Não há nada que você possa fazer que vá sobrepujar o sacrifício de Cristo. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o seu Filho de tal maneira que deu ele em virtude do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que eu aprendo com isso, queridos? O sacrifício de Cristo tem a base do amor. Então quer você não queira, quer pessoas não gostem, acima de tudo, a mensagem do Evangelho é o amor. Que as pessoas discordem disso ou queiram acrescentar alguma coisa, não. A mensagem do Evangelho é o amor. E o que eu vejo são pessoas pregando um amor que simplesmente é por meio das obras, é um amor condicional. E o amor de Cristo por nós é incondicional, queridos. É isso que eu quero que você entenda. Veja bem, tem pessoas que não conseguem suportar o seu irmão, não conseguem amar o seu irmão. Então analisa comigo, qual o céu que ele está indo? Será que é o mesmo que o meu? Será que é o mesmo que o seu? Acho que não, porque a pessoa na cabeça dela, ela está dizendo o seguinte: olha, eu não consigo te amar, não consigo te suportar em Cristo. Queridos, isto é errado. Nós temos que conviver em amor com os nossos irmãos. E como que eu digo que consigo amar o meu irmão que eu vejo e não consigo amar o meu irmão que eu vejo e consigo amar a Deus que eu não vejo? Isto é complexo e até errôneo. Jesus disse o seguinte: se você não consegue amar o seu irmão, o amor do Pai não está em você. Então veja bem, o sacrifício de Cristo tem por mensagem o amor. Essa é a mensagem da cruz, o amor. Cristo fez o sacrifício, expiou os nossos pecados com expiação ilimitada, foi por todos. Então você que se acha dono da fé, se acha o dono da razão, veja bem, reveja os seus conceitos. Cristo está nos alertando e nos exortando, porque em 1 João 2,10 diz: filhinhos, eu vos escrevo, pois já é a última hora. Então veja bem, Cristo está nos alertando o seguinte: é tempo de amar o irmão, é tempo de se quebrantar, é tempo de se derramar. Cristo nos chamou para essas obras, sim, para alcançar o próximo. Ele escreveu dizendo o seguinte: porque Cristo veio para salvar o que se havia perdido. Então veja bem, é aquele cara que está desviado, é aquele cara que está afastado, que precisa de amor, é aquele cara que precisa ser justificado. Então é papel, é função da igreja exercer e ir atrás daquele irmão que está caído. E o que eu vejo hoje em dia é uma dificuldade. Nós não temos pessoas preparadas para alcançar esse tipo de irmão. Nós não temos pessoas preparadas para trazer um homossexual para a igreja, para trazer um acompanhamento, para trazer uma lésbica, para trazer uma pessoa que veio da bruxaria, para trazer uma pessoa que veio da macumbaria. As pessoas têm dificuldade, para não dizer preconceito. Os cristãos de hoje em dia são muito fracos, são muito artificiais espiritualmente. E é isso que Cristo está nos exortando. É tempo de trazer a mensagem do amor, trazer a justiça de Deus para a vida dessas pessoas. Assim, eu vejo que as pessoas só se tornam cristãos dentro de 4 paredes. Eu vejo que a igreja está muito enclausulada. Pelo contrário, a igreja cresceu, queridos, foi nas ruas, alcançando aqueles que precisavam de salvação. Então você que está escutando essa mensagem, que Cristo possa te tocar, que a semente do Evangelho possa ser enxertada na sua vida. Entenda bem, querido, Cristo precisa alcançar o drogado na rua. Cristo necessita de alcançar a pessoa que está afundada nas drogas, a pessoa que necessita de uma salvação, de uma libertação, e Ele vai usar você.
mas só que pessoas não entendem, não compreendem a obra de Cristo, acham que Cristo veio para aquele que já está salvo. Querido, Cristo não veio para ficar dentro de quatro paredes. Você foi salvo para alcançar outra pessoa. Amém? Então vamos lá. A gente aprendeu sobre o que? A fonte da nossa justificação, a base da nossa justificação, e agora nós vamos estudar um pouco sobre os meios da nossa justificação. Quais são os meios da nossa justificação? Fé. Pelo contrário, não obras. Então veja bem, o meio da nossa justificação é a fé, não as obras. Somos justificados pela fé na cruz de Cristo, pela graça de Deus. Versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus. Então, queridos, veja bem, eu vejo várias pessoas tentando ser justificados por meio de obras. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro e eu vou ser salvo. Lembra daquele texto que Jesus enviou a grande comissão? E eles voltaram e disseram: Senhor, nós fizemos grandes maravilhas, expulsamos demônio, curamos enfermos. Ele disse o seguinte, ele disse: olha, não vos animeis por isso, mas porque o vosso nome está rolado aos céus. Então, nos importa a salvação, e a salvação ela só vem se eu me justificar em Cristo mediante a fé. E que fé é essa, queridos? É a fé a qual Lucas, escrevendo a Hebreus, no versículo 1 diz o seguinte: fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E isto é a fé. E eu vejo que várias pessoas estão tentando ser justificadas mediante obras. Ah, porque eu expulso demônio. Ah, porque eu faço visita. Ah, porque eu faço e acontece. Querido, não. Entenda bem, você é só um instrumento, você é só um canal de bênção. Se Cristo decidir não mais te usar, você não vai fazer nada, você não pode nada. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e sem mim nada podereis fazer. Então o próprio Cristo declarou isso, dizendo: olha, o que vocês podem fazer se encontra em mim. Eu sou a fonte, eu sou o canal. Então é mediante a nossa fé. Por que mediante a nossa fé, querido? Não por obras. Porque não há nenhum tipo de obra que possa alcançar, que possa chegar perto do sacrifício de Cristo. Não há nada que você vá fazer que seja algo que possa superar ou sobrepujar o que Cristo já fez. Você compreende isso? Então, superado esse ponto, fé e não obras, já abri um parêntese aqui, não é porque você tem uma conta bancária gorda, não é porque você tem um carro bom, não é porque você tem um status social elevado que a sua fé é maior do que a do seu irmão. Negativo. Jesus disse assim, ó: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer esse monte vai para a direita, ele vai para a direita. Se disser monte vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Então, nós percebemos o quê? Que a fé em Cristo é o crer em Cristo. E entenda bem, ter fé em Cristo, querido, não é uma tarefa fácil. Eu vejo Jesus fazendo milagres, dividindo o pão, ceando com os discípulos, e chegou um momento que os discípulos disseram: Senhor, como que o Senhor pode fazer isso? E ele disse: homens de pequena fé, lá em Lucas 17:3. E eles disseram o seguinte: Senhor, acrescenta-nos a fé. Entenda bem, eu estou falando de pessoas que comiam com Cristo, andavam com Cristo, aprendiam justamente de Cristo. E mesmo assim a fé deles não era suficiente. Então, quando eu falo que nós somos fracos espiritualmente, é porque a nossa fé geralmente está arraigada em outras coisas. Está arraigada no homem, na informação, no conhecimento, e não em Cristo. Eu estou falando de pessoas que conhecem Cristo por meio de livros e não por meio da oração. Você está compreendendo a pegada? Então, assim, Deus está nos exortando para que nós possamos conhecer ao Deus da oração, ao Deus a qual nós nos derramamos, ao Deus a qual se revela a nós por meio de oração, por meio de experiências com Deus. Hoje em dia, eu vejo pessoas aprendendo a expulsar demônio por livros, porque não se vê mais uma manifestação do poder de Deus. Então, queridos, isso é um ponto para nos exortar e para Cristo que vem acrescentar a nossa fé e que nós possamos crescer espiritualmente. Senão a gente vai ficar igual menino, igual o Paulo fala: diz, vocês só podem tomar leite, vocês não podem comer comida forte. Vocês já viram aquele crente que não aguenta nenhum tipo de repreensão, ele não aguenta ser submisso, ele só quer as coisas no instantâneo. Parece aquele crente fast food: eu quero e quero agora, se não for agora, se o pastor não fizer do meu jeito, não vai. Então é por isso, querido, a fé dele está no homem, a fé dele não está em Cristo. Então, Cristo está falando bastante conosco aqui. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o que? Sobre a redenção divina. O que é a redenção da redenção divina? Nós vamos aqui falar sobre a servidão do pecado. Jesus nos resgatou da escravidão do pecado e da morte, com pagamento
o preço do seu próprio sangue. Então, a redenção em Cristo foi por meio de quê? Do sacrifício. Só que qual foi o pagamento? Foi o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Foi aquele sangue verteu por mim e por você. E ali nós somos libertos do pecado, da servidão do pecado. Nós somos redimidos. Querido, entenda bem, Paulo disse assim, olha, quando eu era prisioneiro do pecado, eu servia ao pecado. Mas agora eu me tornei prisioneiro de Cristo, porque quem pagou o preço por mim foi Ele. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E eu vejo pessoas que vêm à igreja e dizem, eu sou assim, eu não mudo, meu temperamento é assim. Não, querido. A redenção divina, então, peraí, você foi redimido por outra coisa, menos por Cristo. Porque Cristo nos libertou dessa servidão. Agora, Ele me comprou, eu sou dele. Então significa que você não se manda, você não pode fazer as coisas do seu jeito, você tem que fazer as coisas do jeito que o manual da vida manda, que é a palavra de Deus. É por isso que tem pessoas desviadas dentro da igreja, porque servem a outras coisas, estão redimidos por outras coisas, menos por Jesus, porque elas estão na linguagem da servidão ainda, não estão na linguagem da libertação, que é o pagamento que foi o pagamento com o preço do sangue do Cordeiro, que Ele se fez sacrifício em nosso lugar. Então vamos para outro ponto aqui agora. A propiciação divina, isto é, linguagem do templo. Jesus é o sacrifício perfeito que desvia a ira justa de Deus de nós e de nosso pecado. Então, no Antigo Testamento, para que servia a propiciação divina? Uma vez ao ano, o sacerdote pegava, impunha as mãos no povo e impunha as mãos no bode emissário. Então, quando impunha as mãos no bode emissário, soltava ele para morrer de fome e sede no deserto. E ali o pecado do povo estava expurgado. Jesus se fez sacrifício em nosso lugar. Desta maneira, fazendo o quê? Afastando a ira de Deus de nós e o que mais? E dos nossos pecados, das nossas transgressões. Concordam comigo? E vamos lá para encerrar a demonstração divina, que é a linguagem do tribunal. Diz assim: a morte de Jesus revela a justiça de Deus em relação ao pecado. Isto é, Cristo se fez maldição em nosso lugar para que nós pudéssemos ter direito à vida. Só que aqui eu queria contar uma história para encerrar. Houve uma mulher, todo mundo sabia que ela tinha cometido um crime. Concorda comigo? Ela tinha cometido um crime, toda a sociedade sabia. E ela estava agora no banco dos réus. E ninguém queria defendê-la. Só que chegou um homem como advogado e a defendeu. Ela foi liberta, a sua pena foi de absolvição e ela voltou a cometer outro crime. Só que quando ela cometeu outro crime, ela chegou, ninguém quis defendê-la, e aquele homem que outrora era advogado, agora ele estava como juiz. Ela chega e disse: olha, tem como você me defender? Ele disse: não, naquele dia eu estava como advogado, agora eu estou como juiz, então eu estou aqui para te condenar, não para te defender. Então compreenda bem, queridos, isso é a função de Cristo. Hoje ele está como nosso advogado, naquele grande dia ele vai estar como nosso juiz. Então que Cristo vem nos alertar para que nós possamos viver uma vida de verdade e sinceridade na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus e fique com essa reflexão no seu coração. Amém? A paz do Senhor.